Quem se baseou na Bíblia para fazer O Senhor dos Anéis, é isso? A obra do Tolkien é uma grande mistura. Então, existe uma tese, se eu não estou enganado, defendida na USP, que evoca todos os elementos bíblicos que aparecem na obra de Tolkien. Então, faz uma comparação entre O Senhor dos Anéis e os elementos bíblicos que estão ali. Só que você precisa imaginar que o Tolkien era um cara genial. Ele era professor de inglês antigo, então arcaico, traduziu Beowulf, por exemplo, do texto em que ele foi escrito para o inglês moderno. Então, o Tolkien inventa idiomas, é um cara que tinha uma Genial, né? genialidade Ele é- assim imbatível. Uhum. E se dedica a produzir uma obra literária. Então você tem que pensar que é um gênio, e daí professor, e é o que me orgulha, né? Um professor que vai se tornar um escritor de uma obra literária gigantesca. É, eu sei que vem sendo traduzido a completude da obra do Tolkien no Brasil. Mas assim, o que nós conhecemos é uma migalhinha. Então, O Senhor dos Anéis é uma migalhinha perto da história da Terra-média, por exemplo. A história da Terra-média é um monstro de mais de 12 volumes. Enquanto O Senhor dos Anéis tem ali é, 1.300 páginas só. Então Nossa. é um Caraca. negócio pequeno. É pequeno, pouca coisa. Então, Tolkien faz uma mistura de elementos, principalmente quem lê o Silmarillion. O Silmarillion tem uma chamada da criação do mundo. Então você vê, isso é chamado de mito cosmogônico. Veja, não é cosmológico, é cosmogônico. Como é que se cria o mundo? Para quem lê, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, puxando um outro livro, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia é a criação do mundo, que É é uma dele? É coisa... dele também? Não, do Lewis. Ah, tá. É, C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, isso. Que também foi professor, Mesma só pegada. que Tolkien católico, Lewis protestante. Então ali no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, você tem a criação do mundo. Então, é Aslan rugindo, e o rugido de Aslan cria todas as coisas. Assim como na Bíblia você tem o sopro de Deus que cria todas as coisas, dá vida às coisas. Principalmente ao homem, né? O Ruá é o sopro, o Ruá de Deus dá vida ao ser humano, feito do barro. E justo um leão, né? Justo Leão, que é a Tem toda a imagem de ver, é a Cristo, imagem né? de Cristo. Então, e depois que é sacrificado Não, e etc. então, até o como que fala? O Não é a mesa, o altar ali. altar partido no meio, simbolizando o Sim. véu se rasgar. Os Sim. caras, genial. Caraca. As imagens cristãs nas Crônicas de Nárnia, elas são mais evidentes até do que no Senhor dos Anéis, ou nas outras obras do Tolkien. Você consegue ler as Crônicas de Nárnia anotando o versículo do lado, assim. Então, você comprar um livro de margem larga, você vai anotando o versículo ao lado. No Tolkien é mais difícil, porque demanda que você tenha um conhecimento muito grande de mitologia nórdica. Que é uma coisa assim, muito interessante, mas um assunto Genial. complexo. O William já tá Muito bom. empolgadíssimo ali, porque ele ama a mitologia nórdica. Assim, Da hora. é um assunto que eu não tenho domínio nenhum, assim, por exemplo. Porque é muito complexo. A mitologia nórdica é mais complexa ainda do que mitologia grega ou egípcia. Imaginando assim que as duas elas concorrem ou elas seguem assim caminhos muito próximos, né? Mas a mitologia nórdica é mais complexa. Então você tem que ter um conhecimento muito grande para conseguir linkar as coisas. Então você tem as divindades no mundo tolkiano, então os Vala, você tem outros espíritos que são espíritos criadores, e assim, viu, a mitologia ela vai embora. Até porque os Istari, que são os magos, eles são espíritos angélicos. Então, Gandalf, Saruman, Radagast e os dois magos azuis, eles são espíritos angélicos. Eles foram criados por Ilúvatar, mandados para o mundo, né? Eu não sei se é Ilúvatar. Pode ser que tenha assim um outro
criador. Eu não lembro exatamente, assim. Que, se eu qual não me que é a engano, ele ordem. dá mais de um nome pro mesmo criador, né? Isso, E se eu não me Hum. engano, eu posso estar enganado, mas o que eu me lembro de Silmarillion era que Ilúvatar era o nome élfico dado pro criador. Isso, Ah, entendi. É porque daí tem os outros deuses, né? Sim. Malway e etc. E Sauron faz a vez do diabo, do mal ou não? Pode não, ser Sauron não, né? Qual que é o... Morgoth. Morgoth. É, né? Que é o... Ah, tá. É. Sauron é servo de... Tá certo. Isso, Sauron é servo de Morgoth. Daí entram as dificuldades, né? Então, você tem que pensar que a palavra Satanás é o opositor. É uma palavra hebraica. Satã é o opositor. E diabo, ou melhor, Satã é o acusador e diabo é o opositor. Então, diá, o prefixo diá, é de 2. Então, nós usamos em diálogo, por exemplo. Então, diálogo precisa ter duas pessoas, né? Então, diabo, opositor. Duas imagens distintas. Enquanto Satã é o acusador. Você pode, obviamente, ligar a figura de Sauron, de Morgoth, ao opositor. É aquele que faz a oposição ao bem. Então, Pra linguagem mais protestante, é o adversário. é o adversário, sim, é verdade. E quando você lê a produção de todo esse imaginário tolkiano, você percebe que esses elementos, eles se encontram em outros textos, não é algo único somente do cristianismo. Outros textos você encontra opositores, por exemplo. Mas você tem que pensar que o Tolkien está escrevendo a partir daquilo que ele conhece, ou daquilo que ele acredita, ou do que ele acha que pode ser um embate de fato. Então, poderes do bem e poderes do mal. E as figuras angélicas, o que é interessante, porque o Gandalf desce porrada no povo, né? É o mago que vai descer porrada no povo. Vai dar cajadada nos outros. Pá. Ele tem uma espada, irmão. O único mago que tem espada. É o único o mago mago que traz espada. o Will falou assim que é o único mago que tem espada. Eu esqueci. O Gandalf é o espírito angélico que desce porrada nas pessoas. Agora, você tem, por exemplo, Radagast, o castanho, ele é uma figura que vai se unir à natureza. Ele ama de tal forma a criação que ele acaba abandonando a missão que ele recebe. A missão que ele recebe é barrar o mal. Radagast fala assim, ó, tô aqui na Floresta das Trevas ainda, inclusive, né, que vai se tornar a Floresta das Trevas, ele que cuida de tudo aquilo, mas ele cuida das criaturas. O que não envolve elfos, anões e homens. Ele cuida da natureza. Ele corrompe a sua missão, mas ele continua preservando a criação. É diferente de Saruman. Embora eu ache Saruman fantástico, principalmente o Christopher Lee fazendo Saruman, com aquela voz imponente, né? Saruman, ele é o que se corrompe por completo. Ele deixa, inclusive, a sua missão para ir em uma missão diferente, completamente distinta, que é acumular poder. Tanto é que as duas torres são as torres do inimigo e Orthanc, que é a torre que Saruman vive.